Olá, meus queridos e minhas queridas que amam a Deus. Eu sou o Padre Amadeus Rocha e o tema do nosso vídeo de hoje é a terceira tentação de Jesus. Mas antes quero pedir um grande favor a vocês. Se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e comentário. A terceira tentação de Jesus no deserto consiste em o diabo levar Jesus ao ponto mais alto do templo. E lá ele cita o Salmo 90. Diz a Jesus: se és filho de Deus, os anjos, que diz as Escrituras, vão cuidar de você. E se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo e eles te sustentarão e nenhuma pedra vai te causar tropeço. Mas Jesus disse, a Escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é algo muito importante para a nossa compreensão a respeito das Sagradas Escrituras. Vejam bem, nós temos o costume, muitas vezes, de colocar sempre a nossa fé sem muito perceber o que nós estamos fazendo no que diz respeito à nossa fé. Jesus, estando já passando pela terceira dificuldade da sua história ali no deserto, durante os 40 dias que estava jejuando, o demônio apanhando ele, como já falei nos 2 vídeos anteriores, em situações precárias, por motivo físico, de fome e talvez até de abandono, porque o demônio achava isso, que ele estava abandonado pelos seus. Então oferece Jesus condições para que Jesus se submete a ele, para que ele possa dominar o reino de Jesus, porque também o demônio acha que o reino de Jesus é uma competição com o reino dele. E Jesus apresenta ao demônio toda a Escritura rebatendo ao demônio. E Jesus diz, não tentarás o Senhor, seu Deus. Isto é muito importante para a nossa compreensão, porque quando se pensa que a nossa fé é tão suficiente para a compreensão dos nossos atos, nós talvez erramos. Veja bem, quando nós temos ou achamos que temos fé suficiente para tanto, nós dizemos o seguinte, eu não vou tomar remédio porque a minha fé me cura. Talvez isto seja uma tentação a Deus. Eu dou um exemplo mais claro para vocês. No período da pandemia, muito nos cuidamos para combater o vírus e, no entanto, muitas pessoas ainda diziam, eu não vou usar máscara porque o meu Deus não deixa eu contrair o vírus. Ou eu não vou tomar remédio, ou eu não vou tomar vacina, porque eu tenho fé. Isto talvez seja uma tentação a Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Jesus não queria demonstrar para o demônio o seu poder e a presença dos anjos, porque o interesse de Jesus é que a sua glória seja manifestada no dia oportuno, que é o dia da cruz. Por essa razão, ele não quis apresentar ao demônio o seu poder. Claro que Jesus poderia dali pular e nada lhe acontecesse, mas Jesus estava apresentando a sua humanidade para a nossa humanidade. Jesus estava querendo que nós compreendêssemos que a humanidade dele é semelhante à nossa humanidade, no sentido de que nós também podemos sacrificalmente oferecer o melhor de cada um de nós a Deus, sem se apegar aos nossos poderes mágicos, de que muito às vezes nós nos valemos dele como sinal de fé para nós. Astucioso que é o demônio, ele apresenta-se a Jesus como um poderoso, como ele se apresenta também para nós. O demônio é muito sagaz.
ele se apresenta como um sinal daquele que quer salvar todas as coisas, inclusive com audácia de apresentar para Jesus as próprias Escrituras. Jesus é a palavra de Deus encarnada. O demônio não tem poder sobre ela. O demônio acha que conhece as Escrituras, mas não conhece, porque as Escrituras é a palavra de Deus encarnada em Jesus, o próprio Evangelho. Aparentemente, ele apresenta para Jesus como um inteligente, um conhecedor, mas Jesus rebate e combate toda a malícia do demônio com as sagradas Escrituras. Por isso, nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus, amar a palavra de Deus, cuidar dela em nossos corações, para que nenhum mal, mesmo diante da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, o mal possa interferir na nossa vida. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa história deve ser sinais da presença de Deus para o mundo, e o demônio não poderá ter poder sobre a nossa vida, a nossa história. O demônio não pode prevalecer em nossas vidas usando da artimanha que conhece a palavra de Deus. Por isso, eu faço uma recomendação a você. Muito cuidado com, muitas vezes, pessoas que apresentam para vocês, dizendo que conhecem muito bem a palavra de Deus, mas discorda dos princípios da igreja que nós devemos seguir. Essas pessoas também podem ser perigosas para nossas vidas espiritual, para a nossa história, para a nossa fé, porque nós nos perdemos achando que as pessoas conhecem realmente a palavra de Deus, mas quando na verdade é uma cilada para levar você para algo que não te apresente a Deus. O demônio tentou Jesus nessas 3 ocasiões que nos 2 vídeos anteriores vocês já conhecem. E agora, na 3ª vez, quer que Jesus apresente para ele, se rebaixe, que Jesus obedeça ao demônio para que ele se faça de vítima para apresentar todo o poder que ele tem. Claro que Jesus tem poder para isso, porém, ele esperou para a hora certa. Não sejamos, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, tão apressados em apresentar o que Jesus é para nós. Porque, quem sabe, nós vamos apresentar a glória de Deus antecipadamente. Jesus esperou pela hora da cruz, a hora da sua glória. Não quis cair na cilada do demônio, mesmo diante daquele momento em que ele se preparava para a Páscoa do seu próprio corpo, da sua própria vida, do seu próprio ser, a Páscoa que salvou a humanidade. Jesus passando 40 dias, 40 noites no deserto, sofreu as 3 tentações perversas do demônio, querendo iludir a Jesus a obedecer à sua vontade. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou e habita entre nós. O seu poder, Jesus apresentou na cruz. Apresentou na cruz para nos salvar. Por isso, não tente o Senhor, seu Deus. Obedeça a palavra de Deus, adore somente a Deus e não a mais ninguém e a mais nada. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Todo-Poderoso. Peço a vocês que não se esqueçam de deixar o seu comentário, sugestões para novos vídeos, sugestões de tema. Deixe seu like, que vai ajudar muito o nosso canal. Também compartilhe, que nós agradecemos muito. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.